Olá pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de exercício. Então eu aconselho vocês a, no início do enunciado, dar um pause, resolver, e aí depois vocês veem se acertaram ou não. E também no final do vídeo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou deixar alguma sugestão de questão também no comentário, pode colocar lá que eu vejo depois. E eu peço para vocês também, quem quiser, se puder deixar um like, se inscrever no canal para ajudar as divulgações, eu agradeço. Então, esses exercícios aqui são sobre trigonometria. Então a gente tem que lembrar desses conceitos aqui. O que é o seno, o cosseno e a tangente? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, sendo que o cateto oposto e o cateto adjacente vão depender do ângulo. O cateto oposto, como não está falando, ele está na frente do ângulo, e o adjacente é como se ele tivesse, vamos dizer assim, encostado aqui no ângulo. Já a hipotenusa, ela está na frente do ângulo de 90 graus, então ela não muda conforme o ângulo. E tem que lembrar também do valor do seno, do cosseno, da tangente desses três ângulos aqui, 30, 45 e 60. Esses ângulos vocês são obrigados a saber o valor. Agora, se o enunciado der um ângulo que não seja um desses três, então ou ele vai te dizer o valor ou ele vai te dar alguma informação para você deduzir. Então vamos ver aqui, olhando aqui para esse triângulo, ele deu aqui alfa e beta. Então se ele perguntar aqui quem é o seno de alfa, ele não está dando o valor do ângulo, então a gente vai usar aqui essas definições de seno, cosseno e tangente. Então aqui no caso o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? É o 3. Quem é a hipotenusa, então, é quem está aqui oposto ao ângulo reto, é 5. Então isso quer dizer que o seno de alfa, nesse caso aqui, é qual? É 3/5. Então agora, se a gente quiser saber o cosseno de alfa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente aqui ao ângulo alfa? É esse lado aqui, que vale 4. E a hipotenusa não muda, é 5. Então quem é o cosseno de alfa aqui? É 4/5. E agora então, se a gente quiser saber a tangente, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então quem é a tangente de alfa? É 3/4. Agora se a gente olhar aqui para o ângulo beta, se a gente quiser saber o seno de beta, agora então o cateto oposto ao ângulo beta é qual? É aqui o 4. E a hipotenusa, como eu falei, não muda, continua sendo 5. Então, quem é o seno de beta? É 4/5. E agora então, quem seria o cosseno de beta? É 3/5. E então agora a tangente de beta é 4/3. Então nesse caso aqui, ele deu o triângulo, pediu o valor do seno, cosseno e a tangente sem dar o valor do ângulo. Agora, se a gente tiver uma questão assim, onde ele dá o valor do ângulo, ele pede um lado e dá um outro lado. Então nesse caso aqui, a gente tem que comparar o valor do ângulo aqui na tabela e comparar o valor do ângulo aqui na definição.
Então se ele deu 30 graus, quer saber esse lado e deu esse, o que que esse lado aqui é em relação ao ângulo de 30 graus? É o cateto oposto. Então isso quer dizer que ele deu o cateto oposto e deu a hipotenusa. Quem é a função que relaciona cateto oposto e hipotenusa? É aqui o seno. Então ele vai calcular o seno de 30, comparando o valor que tem aqui com o valor que a gente viu no desenho aqui da definição. Então, quem vai ser o seno de 30 aqui? Vai ser meio, que é o valor que está na tabela, que vai ser igual a x sobre 5, que é o valor aqui do desenho, cateto oposto sobre hipotenusa. Então aqui formou uma proporção, a gente vai multiplicar cruzado, então vai achar o valor de x. Como é que fica então aqui resolvendo a proporção? Vai ficar 2x igual a 5, que é 2 vezes x, 5 vezes 1, então x é igual a 5 meios. Agora, se a gente tiver aqui o mesmo triângulo, trocando a posição do x e do 5. Agora ele quer saber aqui, o x está na hipotenusa, mas o 5 continua sendo o cateto oposto. Então ele vai usar de novo o seno de 30. Então, o valor do seno de 30 na tabela não vai mudar. Mas aqui na definição, então, vai ser diferente porque mudou aqui a ordem. Então, isso quer dizer que o seno de 30 vai ser meio igual a 5 sobre x. Então, caiu aqui na proporção, multiplicando cruzado, como é que vai ficar? X igual a 10. Agora, se a gente tiver um outro triângulo, agora aqui com 30 graus, só que agora querendo saber esse lado aqui e dando aqui a hipotenusa. Então, o que que esse lado é em relação ao ângulo de 30 graus? É o cateto adjacente, e aqui é a hipotenusa. Qual é a função que relaciona cateto adjacente à hipotenusa? É o cosseno. Então a gente tem que calcular agora o cosseno de 30. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez aqui em cima, vai comparar o valor aqui na tabela e o valor aqui da definição. Então como é que vai ficar aqui resolvendo esse cosseno? Então vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno de 30 aqui na tabela, igual a x sobre 5, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Caiu aqui na proporção, a gente vai multiplicar cruzado, então como é que vai ficar? Dois x igual a 5 raiz de 3. Então x vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Agora, se a gente tiver o mesmo triângulo, trocando aqui a posição da variável. Agora o x está em cima e os 5 aqui é o cateto adjacente. Então, a gente vai usar de novo o cosseno. E vai comparar, então, de novo o valor aqui do ângulo e o valor da definição. O valor do ângulo não vai mudar, mas aqui a definição no triângulo vai ser diferente. Então como é que vai ficar aqui para achar o cosseno de 30? Então vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o valor que está na tabela, igual a 5 sobre x, cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplicando então aqui cruzado, vai ser x raiz de 3 igual a 10. Então isso quer dizer que x vai ser 10 sobre raiz de 3. Como aqui a gente tem o radical no denominador, a gente tem que racionalizar. A gente vai multiplicar por raiz de 3 no denominador e no numerador. 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3 mesmo. Agora,
Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, o valor de x vai ser 10 raiz de 3 sobre 3. E se a gente tivesse, então, agora um triângulo aqui, 30 graus, e aqui, então, ele está dando o quê? Está dando o cateto oposto e está dando o cateto adjacente. Qual é a função que relaciona cateto oposto ao cateto adjacente? É a tangente. Então, agora ele vai achar a tangente de 30. Então, vai ficar assim. De novo, vou comparar o valor que tem aqui com o valor que eu vou achar aqui. Então, como é que faz para achar aqui a tangente de 30 nesse caso? Aliás, como é que faz para calcular, né, o valor do x aqui nesse caso, usando a tangente de 30? Então vai ficar raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, igual a x sobre 5, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Caiu na proporção, multiplicando o cruzado. Vai ficar 3x igual a 5 raiz de 3. Então isso quer dizer que x é 5 raiz de 3 sobre 3. O radical está no numerador, então não precisa racionalizar. Agora, se a gente tiver o mesmo triângulo, trocando a posição do x, vai ser de novo a mesma coisa, cateto oposto, cateto adjacente, vai usar a tangente, só que aqui o valor no triângulo vai mudar. Então, calculando aqui a tangente de 30, para achar o valor de x, como é que fica? Então ficou raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente de 30, e 5 sobre x, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Multiplicando o cruzado, então, vai ficar x raiz de 3 igual a 15. Então ficou x igual a 15 sobre raiz de 3. De novo, a gente tem aqui o radical no denominador. Racionalizando, multiplicando tanto o denominador como o numerador por raiz de 3, então vai ficar 15 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a 3. Como eu tenho 15 aqui, 3 aqui, pode dividir. 15 dividido por 3 é 5. Então aqui o x é 5 raiz de 3. Agora, se a gente usasse então esse ângulo aqui de cima de 60 graus, quisesse saber esse lado, agora esse lado aqui é o que em relação a esse ângulo? Ele é o cateto adjacente. Então, qual é a função que relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno. Então a gente vai ter que calcular o cosseno de 60. De novo, comparando o valor daqui e o valor daqui. Então, como é que fica aqui para calcular x usando o cosseno de 60? Vai ficar x sobre 5, que é o valor aqui no triângulo, e vai igual a meio, que é o valor do cosseno de 60 aqui na tabela. Multiplicando o cruzado, então, como é que vai ficar? Dois x igual a 5, então quer dizer que x é 5 sobre 2. E agora, se a gente tiver o mesmo triângulo, trocando aqui a posição do x com a posição do 5, de novo vai ser o cosseno de 60. O valor aqui na tabela não vai mudar, mas o valor aqui no triângulo vai ser diferente. Então, usando aqui o cosseno de 60 para calcular o x, como é que vai ficar aqui então? Vai ficar meio igual agora, então ficou 5 sobre x, porque agora o cateto adjacente é o 5 e o x é a hipotenusa. Multiplicando o cruzado, ele vai ter aqui 1 vezes x, né? Então vai ficar assim: x igual a 10. E ainda tem também mais um caso. Imagine que a gente tem um triângulo retângulo
sendo esse ângulo aqui 45. Esse aqui é um triângulo retângulo, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 45 graus. Forçosamente esse ângulo aqui também tem que ser 45 para completar 180. Sempre que acontecer esse caso, o que vai acontecer? Esse lado tem que ser igual a esse, porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, tenho esses dois ângulos iguais, o triângulo é isósceles, então eu tenho que ter esse lado igual a esse. E também olhando pelo valor, porque aqui se eu tenho esse ângulo, eu tenho esses dois lados, eu vou usar o que? Vou usar a tangente. Qual é o valor da tangente de 45? A tangente de 45 é 1. Então isso quer dizer que na hora que a gente calcular aqui a tangente de 45, vai ser igual a 1 pela tabela e vai ser igual a 5 sobre x. Se formou aqui a proporção dessa forma, na hora que multiplicar, lembrando que aqui embaixo desse 1 também tem o número 1 aqui escondido. Então vai ficar x igual a 5. E realmente aqui o x é 5 igual a esse lado aqui. Então sempre que eu tiver um triângulo retângulo, aqui 45 graus, você já sabe que esse lado tem que ser igual a esse. Então esses são os casos principais da forma que ele pode pedir, que ele pode cobrar, uma questão pode cobrar trigonometria. Então, mais uma vez, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou deixar alguma sugestão de questão, pode escrever aqui no comentário que eu vejo. Também, quem puder, dá o like aqui, se inscrever no canal para ajudar a divulgação, eu agradeço. Então, obrigado, até a próxima aula.